Bom, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa semana de aquecimento para a jornada da automação de processos. E o que é a jornada de automação de processos? É um evento que eu vou fazer 100% gratuito, 100% online, onde eu vou mostrar o passo a passo que tem levado profissionais comuns a alcançarem grandes resultados profissionais, se tornando especialistas em automação de processos. E se você quiser participar da jornada de automação de processos, basta você entrar aí no site www.jornadarpa.com.br, fazer a sua inscrição. Lá você vai informar o seu primeiro nome e o seu e-mail. Por que você vai informar o seu e-mail? Exatamente para que eu possa te avisar quando a gente liberar as aulas. Vão ser aulas intensivas, onde eu vou abrir a caixa preta, tudo que eu conheço sobre automação de processos, como foi que eu alavanquei a minha carreira e como outros diversos profissionais têm tido o mesmo resultado através da automação de processos. Então, www.jornadarpa.com.br, faz a sua inscrição que a gente vai se ver na jornada da automação de processos. E durante essa semana a gente vai estar fazendo uma série de lives aqui para te mostrar, para aquecer, para que você chegue na jornada da automação de processos já tendo uma base forte para que você possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que a gente vai mostrar na jornada RPA. Que não vai ser um evento simplesmente teórico, mas vai ser um evento que a gente vai praticar. Você vai ver que mesmo que você não seja de área de tecnologia, mesmo que você não tenha nenhuma experiência em desenvolvimento de sistemas, você vai ter condição de se tornar um profissional especialista em automação de processos. E aí eu queria começar, a gente vai nessa série de lives aqui de aquecimento, mostrar diversos aspectos da nossa carreira, porque a primeira coisa que a gente precisa é exatamente nos localizarmos em que momento da nossa carreira nós estamos, quem nós somos, né, nesse universo profissional. E para isso eu queria usar como tema aqui uma máxima que a gente vê, principalmente na área de administração, de gerenciamento, que diz que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Isso é uma verdade. Se eu não consigo medir uma coisa, eu não tenho como controlar, eu não tenho como gerenciar. E quando a gente pensa na nossa carreira, ou para localizarmos exatamente em que ponto nós estamos, nós precisamos de alguma forma de fazer uma medição, para que a gente consiga evoluir na nossa carreira. Como eu sei que a minha carreira está evoluindo se eu não sei nem em que ponto eu estou na minha carreira? E aí eu queria começar contando uma história bastante rápida, não vou demorar aqui nessa história, mas que foi de uma experiência profissional que eu tive, e tudo que eu te falar aqui, seja no aquecimento, seja na jornada da automação de processos, vai ser de experiências que eu tive na minha própria carreira, do que eu vi, do que eu experimentei. Eu não quero te trazer aqui coisas que eu acho que sejam verdade. Eu quero te trazer coisas que, na minha percepção, elas têm o potencial de te levarem para outro patamar na sua vida profissional. Então, numa empresa que eu estava ali houve uma reunião com o presidente da empresa, e os funcionários reuniram num auditório, e o presidente começou a falar ali quais eram os planos da empresa para o futuro, quais eram as guinadas que a empresa teria que dar por conta de mercado, e assim vai. Era assim, um evento bastante explicativo do rumo que a empresa iria levar a partir daquele momento. Em determinado momento, ele abriu para que os funcionários pudessem fazer ali as suas explanações, fazer perguntas, fazer sugestões, enfim, estava aberto para os comentários. E uma funcionária, ela levantou, ela pediu a palavra, e ela começou a explanar de forma bastante original, né, e correta da sua parte. Ela começou a explanar da sua insatisfação com os rumos que a empresa estava levando naquela gestão específica. Até nas gestões anteriores, a empresa ela se portava de uma maneira,
e com essa nova gestão a empresa passava a se portar de outra forma. E ela usou uma expressão bastante interessante e que vai fazer muito parte desse nosso contexto aqui. Que ela diz o seguinte, que até entrar essa nova gestão, ela sentia que a empresa tinha um cuidado maior com seus funcionários. Nas palavras dela, eu vou usar aqui as próprias palavras dela, ela disse que a empresa tinha um carinho como uma mãe para os seus filhos. Ela se sentia abraçada, essa era o termo que ela usou, ela se sentia abraçada pela empresa, ela sentia que a empresa cuidava dela. E aí ela terminou de fazer ali a explanação da sua insatisfação e o presidente então deu ali a sua contra-resposta, obviamente, embora a resposta dele soasse um pouco grosseira, talvez nem devesse chegar, né? Talvez a forma de falar poderia ser um pouco diferente, enfim. E ele diz o seguinte, que não existe nesse relacionamento empregador-empregado o mesmo relacionamento que existe entre uma mãe e um filho. Nunca uma empresa vai amar o seu funcionário como uma mãe ama o seu filho e nunca um filho deve amar a sua empresa como um filho ama a sua mãe e tem gratidão. Então existe um relacionamento de gratidão, que pode até haver entre empresas, mas o grande conceito ali é que não existe esse relacionamento de mãe para filho. O que existe no relacionamento entre empresa e empregado, ou empregador e colaborador, é um relacionamento comercial, existe um contrato. Então, como eu disse, talvez ele pudesse até usar alguns termos que soassem um pouco menos grosseiros, mas é uma realidade, aquilo me despertou para uma realidade, para o entendimento que valeu para a minha experiência, para até uma mudança da forma em que eu agi em relação à empresa ou que a empresa pudesse agir em relação a mim. Então, observe o seguinte, o primeiro passo que nós precisamos entender é que, como profissionais, nós somos fornecedores de um determinado produto ou serviço. E o produto é exatamente o nosso serviço, as nossas horas que a gente disponibiliza para as necessidades da empresa. Então nós somos um produto que é vendido para uma empresa. A empresa ela é um cliente, ela é um consumidor desse nosso serviço. Então esse é o relacionamento. E por que isso, embora possa não soar de uma maneira muito agradável, é importante a gente compreender. Porque eu preciso saber exatamente quanto que o meu serviço, eu como produto, custo para uma empresa e quanto eu valho para uma empresa. Então vamos lá. Se você pega o que é lucro? O lucro é, você tem ali uma lista de receitas, você tem uma lista de despesas. Você pega essa receita, diminui as despesas e o que sobra é um lucro. Eu preciso entender o seguinte, às vezes a gente quer aumento salarial, óbvio, todos nós queremos. Mas você sabe o quanto o seu produto é vendido para a empresa. Eu vou fazer um cálculo aqui bastante simples. Como eu disse, o que eu quero aqui com essa live aqui de aquecimento? Primeiro, que você consiga se localizar o que você é, que produto você é para a empresa. E aí a gente vai esquecer toda a parte de tato e a gente vai para a parte aqui totalmente literal. Né? Quando uma empresa te contrata, ela tem um custo e ela espera que a sua contratação traga uma determinada receita. Isso é literal. Então eu queria só fazer um cálculo aqui, para a gente já começar a localizar, até para que no momento em que eu vou pedir um aumento salarial, por exemplo, eu tenha argumentos para mostrar que eu mereço aquele aumento salarial. E na jornada da automação de processos, o que eu vou te mostrar é como você é capaz de potencializar o seu resultado em até 90%.
você vai potencializar esse resultado, de forma que o que eu tenho visto dos profissionais que têm participado dessa jornada de automação de processo é que geralmente ele nem precisa pedir aumento, porque a própria empresa já reconhece que o resultado que ele está trazendo é um resultado extraordinário para a empresa. Então eu queria primeiro aqui que eu vou fazer aqui um gráfico aqui, e a gente vai colocar primeiro o seguinte, ó, você vai pegar o seu salário, vai ser muito simples aqui, ó. Você vai ter o seu salário, vou cortar aqui. Vou colocar um salário, vai ser só um número inteiro, tá? Eu não quero dizer aqui que é salário X, se é maior, se é menor, é só para ser um valor inteiro, para facilitar aqui os nossos cálculos. Então, digamos que a empresa te contrata por um salário de R$3.000. A empresa, ela não paga só o seu salário, ela tem encargos também. Então, eu vou colocar aqui um encargo. O comum, o que se acredita, é que esses encargos eles cheguem a aumentar em 70%, 70% a 100% o valor desse empregado. Então, o cálculo é muito simples. Você vai pegar esses 3.000, multiplicar por 100 e dividir por 70, que vai dar, então, um custo de mais ou menos, né, R$4.200. Vai ser o custo de um profissional que recebe R$3.000. Você vai entender por que eu estou fazendo isso, por que a gente está indo nesses números. Por quê? Porque você vai poder pegar o seu salário e fazer esses cálculos que eu estou falando, porque se você não mede, você não tem como controlar. Se você não sabe quanto você custa para a empresa, dificilmente, eu vou te falar aqui, muito dificilmente você sabe qual o resultado que você traz para a empresa. Então isso é importante. E aí vamos pegar aqui qual seria o custo, então, anual para a empresa desse profissional. Então eu vou pegar esses 4.200 aqui, eu vou multiplicar por 14. Por que eu vou multiplicar por 14 e não por 12? Porque aí a gente fala sobre 13º, a gente fala sobre férias. Geralmente férias, as empresas, tem empresa que aplica 1/3, né? Tem empresa que aplica 5%, mas o fato é que você trabalha 22 dias a menos, então a gente vai multiplicar por 14. Isso aqui multiplicado por 14 dá um valor anual de R$60.000. Então o seu produto, o que você vende para a empresa, custa anualmente R$60.000. E a gente vai ver aqui então agora quanto ficou no final por mês, né? Por mês ele vai dar um salário algo em torno de R$5.000 a R$6.000. E é a base que se fala, né? Por isso que fala assim, a empresa paga um salário X, ela tem o dobro de encargos e de benefícios. Minha preocupação aqui não é ter um valor exato, eu não quero que você saia aqui com o valor exato do seu salário, dos seus custos, é para a gente ter uma base só. Então, é muito mais complexo do que isso, na verdade, né? Mas não é a nossa preocupação, não. Nossa preocupação é chegarmos aqui a uma média para que a gente consiga entender isso. E eu vou fechar isso com uma coisa que se chama HH. O que significa HH? Homem-hora. Significa assim, quanto custa as horas de um determinado profissional. E aí, para um profissional que tem um custo para a empresa de R$5.000, a sua hora é algo em torno de R$227. Esse aqui é o custo por hora. Tá, e o que isso tem a ver com a automação de processos? O que isso tem a ver com a jornada de automação de processos? O que isso tem a ver com o aquecimento para a semana da automação de processos? Exatamente, eu consegui saber o quanto eu custo por hora para a empresa e o quanto eu dou de retorno por hora para a empresa. E a gente vai para mais um gráfico, para que a gente, agora você já vai conseguir saber quanto é a sua hora de trabalho,
Agora você vai saber em que classificação você se encontra. E essa classificação, ela também não é literária aqui, eu não trouxe essa classificação de livros, foi da minha experiência profissional. Como eu te falei aqui, eu não quero fazer um evento para te falar de coisas teóricas. Esse evento aqui, o objetivo vai ser te mostrar de forma prática como você alavanca a sua carreira, como você conquista aumento salarial, como você conquista a promoção. Então eu fiz um gráfico que é um tipo de iceberg. Então eu vou colocar aqui um iceberg, aqui eu tenho o oceano. O iceberg, ele tem aqui a ponta que fica visível, mas ele tem, obviamente, aqui a sua parte que fica invisível. Vou colocar aqui, ó, mal desenhado aqui, mas vou tentar colocar aqui um barquinho, que aqui vai representar as empresas que conseguem enxergar esse profissional. Todos nós, vamos estar em alguma dessas posições aqui. Eu dividi algumas classificações. A primeira classificação aqui, que eu chamo de C, onde vai estar um grupo de profissionais. Tem a classificação aqui que eu chamo de B, onde vai estar outro grupo de profissionais. Tem a classificação aqui que eu chamo de A, mais um grupo de profissionais. E tem a classificação que eu chamo de especialistas, profissionais especialistas. Essa classificação aqui, ela não representa conhecimento do profissional, ela não representa dedicação do profissional, não é porque quem está aqui não é dedicado, não é isso, mas a quantidade de trabalho desse profissional, vamos dizer assim. Então, pensa o seguinte, o profissional que está nessa classificação aqui, e aí o objetivo que eu quero é que você identifique o seu ponto, porque independente do ponto que você estiver, o objetivo na jornada da automação de processos vai ser te trazer para esse ponto aqui. Se eu estou no P, você vai identificar que está no P, você vai vir para esse ponto. Se você identificar que está no A, você vai vir com esse ponto. A jornada da automação de processos vai ser esse passo a passo para te conduzir até ser um profissional de automação de processos. Então, o que significa o profissional que está aqui no C? Significa o seguinte, que ele é um profissional que ele está com muitas tarefas repetitivas. Então, vou escrever aqui, repetição. Então, ele tem aqui 90% das tarefas dele são tarefas repetitivas e apenas 10% das suas tarefas são tarefas cognitivas. O profissional que está aqui, que é onde a gente quer chegar, ele já é um profissional que é o contrário. Então ele tem 10% de tarefas que são repetitivas e 90% das tarefas dele são cognitivas. O que é uma tarefa repetitiva? Qual é a diferença de uma tarefa repetitiva e uma tarefa cognitiva? A tarefa cognitiva, ela exige unicamente do seu intelecto, da sua formação, da sua tomada de decisão. Então ele é um profissional mais analista do que braçal. Repetitivo é um profissional braçal. Vamos dar um exemplo de tarefa repetitiva. Todo dia você chega aí no seu trabalho e você abre um e-mail e nesse e-mail chegou lá uma série de notas fiscais de compras ou de vendas e você pega essas notas fiscais, faz o download dessas notas fiscais, vai copiando cada uma dessas informações e vai jogando para um outro sistema qualquer que tenha na sua empresa de controle de notas fiscais, por exemplo. Ou você entra no site da Cefaz e você vai e começa a lançar essas notas lá no site da Cefaz. Tudo isso é extremamente repetitivo. Qual é o problema do profissional que está nesse nível aqui? É que ele tem
muito trabalho. A carga de trabalho dele é muito grande. E aí, primeira dica que eu quero te dar, muita gente confunde isso. Muita gente acha que trabalhar muito traz algum tipo de valorização profissional. Muito dificilmente, eu vou te falar aqui, muito dificilmente você vai ser promovido, você vai ganhar aumento salarial porque você faz muito trabalho manual, porque você faz hora extra. Então esse profissional aqui, normalmente ele é o que precisa chegar mais cedo e sair mais tarde. Se você está nesse ponto aqui, você já deve ter visto isso. E aí na jornada da automação de processos eu vou te contar a minha história também. No momento em que eu achei que isso aqui é que ia me trazer resultados, eu abraçar todo o trabalho que aparecesse é que iria me trazer resultados. E eu tive a triste experiência de ver profissionais estavam nem aqui, mas profissionais que estavam aqui nessa classificação aqui, sendo promovidos, recebendo salário, trabalhando muito menos do que eu estava trabalhando, não tendo que ir para a empresa fim de semana para conseguir pegar todo o seu acúmulo de trabalhos para realizar, no entanto, sendo eles que estavam sendo valorizados. Então aqui vai ser muito simples. Se você olha hoje para o seu trabalho e você identifica que 90% ou mais do que você faz pode ser substituído por qualquer pessoa. O que eu falo com qualquer pessoa? Basta pegar uma pessoa e ensinar ela a fazer aquele trabalho, porque ele é feito sempre da mesma maneira e qualquer pessoa é capaz de fazer aquele trabalho. E apenas 10% é um trabalho que, de fato, você precisa fazer alguma análise, você precisa tomar alguma decisão. Então, se o teu caso é esse, você está aqui, então, nesse nível aqui. Mas não se preocupe, né? Como eu falei, o objetivo vai ser te trazer para esse nível aqui. O que é o profissional que está na categoria B? Ele já tem um pouco mais, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, ele já tem cerca de, vou colocar aqui, ó, 60% do trabalho dele passa a ser manual, mas ele já tem 40%, ainda é manual, né, mas ele já tem 40% do seu trabalho cognitivo. Eu já vou te falar aqui de cara já. Na primeira aula que você tiver da jornada, eu já vou te dar o caminho para você passar já para esse nível aqui. Você já vai sair da primeira aula com capacidade de automatizar alguns dos seus processos. O que é o profissional A? Esse profissional A, ele já vai, vamos dizer aqui, eu vou colocar aqui, né, que ele já tem agora... colocar 45% do seu trabalho só agora é manual, e agora ele já tem 50%, 55% do seu trabalho automatizado. Esse profissional, qual é a vantagem dele? Qual é a vantagem de você diminuir o seu trabalho manual e aumentar o seu trabalho cognitivo? É que você ganha o ativo mais importante que existe para qualquer profissional, que é o tempo. Qual o problema do profissional que está aqui? Ele não tem tempo para nada. Quando muito, ele tem que pegar esses 10% aqui e dividir e colocar mais trabalho repetitivo. Ó. Então ele começa a consumir esse espaço que ele tem aqui cognitivo e ele vai envolvendo trabalho repetitivo. Ele nunca consegue evoluir. Esse profissional aqui, ele já começa a ter tempo para assumir responsabilidades que sejam cognitivas. E a empresa, ela vai valorizar o trabalho cognitivo. Tá, e o que isso aqui tem a ver? Calma, a gente ainda vai chegar, a gente vai conseguir associar o resultado desse valor aqui para tarefas repetitivas, que geralmente aqui não tem resultado algum,
para esse valor aqui quando eu estou falando em tarefas cognitivas, né? Tomada de decisão, análise, aquilo que você tem a sua formação, você poder usar a sua formação, o seu conhecimento para trazer resultados de valor para a empresa e não ficar fazendo trabalhos que não trazem nenhum resultado. Não é que não tragam resultados, eles são necessários, mas são trabalhos burocráticos, cansativos, são trabalhos chatos, né, que você pode se livrar deles. E na segunda aula da jornada, você já vai ter condição de chegar nesse nível aqui, ó, no nível A. Onde? Qual é a vantagem disso? Você vai aprender como? Você vai estar visível. Até aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Até aqui, a sua visibilidade é dentro da sua empresa. Então, vou escrever aqui, ó. Empresa. Você começa a ficar visível dentro da sua empresa. Quando você chega nesse nível aqui, você já começa a ficar visível para fora. Então, o momento em que a empresa vai olhar para você, a sua empresa, ela vai dizer assim, eu não posso perder esse profissional. Porque é um profissional que traz muito resultado. Normalmente esse profissional aqui é só uma troca. Por quê? Os trabalhos deles são manuais. Eu vou ter um custo aqui só de treinar outra pessoa para fazer isso. Mas os profissionais que já chegam nesses níveis aqui, já fica perigoso para a empresa perder. E é por isso que, nesses casos aqui, esse profissional, e eu vou te mostrar, na jornada da automação de processos, profissionais que receberam aumento salarial, promoção, se tornaram um destaque, não porque pediram, nenhum problema do profissional pedir, eu acho até que deve, você não deve pedir aqui, ó. Porque aqui o risco é até você entra para pedir aumento e sai com uma demissão. Agora, quando você já chega a esses níveis aqui, você já consegue pedir, porque você já começa a ficar visível. Só que na jornada da automação de processos, meu objetivo não é que você fique na classe B nem na classe A. Você fique nessa classe aqui. O que eu vou chamar de classe E, que é um profissional extraordinário. Aquele profissional, ó, que ele está o tempo inteiro sendo visto pelas empresas e ele está o tempo inteiro se anunciando, tanto para a sua empresa quanto para as empresas do mercado. Está o tempo inteiro demonstrando o seu conhecimento. Esse profissional aqui, ele já, como eu falei, já usa 90% do seu tempo para a parte de análise, para trazer resultado. Então esse profissional aqui, ele vai trazer 9 vezes mais resultados para a empresa. Aí lembra disso aqui? Imagina, esse aqui custa mais do que o resultado que traz. Esse aqui custa ele traz um resultado até 9 vezes maior do que o seu custo. E é por isso que a empresa não quer perder. Esse profissional aqui, nenhuma empresa quer perder. A empresa quer esse profissional. Mas como eu chego a entender que processos meus podem e devem ser automatizados? Porque é o seguinte, eu não estou te falando aqui que todos os processos devam ser automatizados, não. Porque vão ter processos aqui que você realiza, que eu vou te falar com muita sinceridade. Você deveria eliminá-lo. Processos que você deveria tentar se livrar dele. Agora, há processos que você precisa automatizar. Mas como eu sei que processo que eu devo eliminar, que processo que eu devo automatizar? Por isso que na segunda live que a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui mesmo. Eu vou te mostrar mais um segredo que eu descobri, que se chama triângulo das necessidades da empresa. A empresa, todas elas, qualquer uma delas,
Não é empresa A, não é empresa B. Qualquer empresa, ela vai ter essas 3 necessidades básicas. E a melhor notícia vem agora. A automação de processos cobre todas essas 3 áreas. Então, se você pega um processo e você automatiza e resolve uma necessidade da empresa, você pega esse outro processo, você automatiza, resolve essa outra necessidade, você pega outro processo, automatiza, ele resolve essa outra necessidade. Às vezes o mesmo processo resolve 2 ou 3 necessidades. O resultado que esse processo ele é multiplicado em até 9 vezes. Então eu quero te convidar para não deixar de acompanhar essa sequência de live. Você faz esse exercício aqui que eu passei, faz esse exercício, se localiza, entende qual é os seus custos, por quê? É baseado nisso aqui que eu vou saber quanto custa cada um desses processos aqui. Você fica 1 hora fazendo um processo qualquer, você sabe quanto ele custa? Pois é, fazendo esse cálculo aqui, nas lives seguintes de aquecimento, a gente vai entender quanto custa cada um desses nossos processos. E a gente vai ter aquele, né? O que é lucro? É receita menos despesa é igual a lucro. Então, despesa de cada processo a gente vai conseguir definir aqui. E a receita? A gente vai potencializar. Porque esse aqui já pode trazer receita, tá? Mas o que traz receita aqui a gente ainda vai potencializar ele em 9 vezes. Então a receita vai ser 9 vezes menos a despesa, então o lucro aqui vai ser um lucro que nenhuma empresa é capaz de ignorar isso. Por que que os profissionais da automação de processos participaram dessa jornada, eles estão alcançando esses resultados? Porque não tem empresa que seja capaz de ignorar um profissional que dá lucro para ela. Nenhuma empresa ignora. E ela sabe que esse profissional ele está sendo visto no mercado. É um profissional. Eu vou te mostrar nessa jornada como você vai forçar o mercado, como você vai forçar o mercado te ver. Não é só fazer, você vai aprender como vai forçar o mercado ver isso. E as propostas, se você quiser uma recolocação no mercado, as propostas elas vão surgir também. Então, não perde a nossa segunda live dessa semana de aquecimento para a jornada de automação de processos. E não se esquece de se inscrever, www.jornadarpa.com.br. A gente se vê então aí na próxima live. Fiquem todos bem.